Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas o lançamento da Frente Parlamentar de Enfrentamento aos Efeitos da Emergência Climática. Uma proposta coordenada pelo vereador Paulo Búfalo, com o objetivo de promover debates e propor investimentos, políticas públicas e ações educativas para enfrentar e mitigar efeitos de ocorrências decorrentes da mudança no clima. A própria Câmara Municipal, ela hoje acolheu a ideia de nós lançarmos essa frente com um plantio aqui na casa, né? Então, tanto um plantio na área externa como na área interna aqui da Câmara, numa sinalização dessa disposição do Legislativo contribuir não só com o debate, mas também com medidas efetivas, né, que possam reduzir as ilhas de calor, possamos ter mais arborização para reter uma parte dos gases de efeito estufa, enfim. Também integram a frente parlamentar o vereador Gustavo Peta e as vereadoras Paula Miguel e Mariana Conte. A gente sabe que tem muitos assuntos a serem colocados sobre esse tema, mas eu queria tratar de um deles, que eu acho que essa mesa vai tratar, mas eu queria só sublinhar esse tema, que é a responsabilidade do município e da política municipal frente a esse fenômeno, que é um fenômeno, né? É a emergência climática, que são questões que extrapolam os municípios, que dizem respeito a modelo de desenvolvimento, que dizem respeito a modo de produção, que dizem respeito a um conjunto de coisas, e é um fenômeno global. Mas que o município tem que ter a sua responsabilidade. E entendo que nós temos que cobrar que o município de Campinas tem a sua responsabilidade no enfrentamento à destruição do planeta, na preservação das nossas matas, na preservação dos nossos aquíferos, na preservação da biodiversidade. Uma apresentação musical marcou o lançamento da Frente Parlamentar. Cipó caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balança, senti o cheiro do mato da imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço pro meu canto, pra nosso espanto tanta mata, já vou matar. Tal mata atlântica e a próxima amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. A reunião contou com a presença dos alunos da Escola Estadual Bento Quirino, representantes da Prefeitura de Campinas, de movimentos sociais e organizações não governamentais, e também a presença do deputado Guilherme Cortes. Por muito tempo, o nosso senso comum, um senso de autopreservação, né, que é natural do ser humano, a gente se acostumou a pensar, e muita gente já deve ter ouvido, que a mudança climática, qualquer problema ambiental, era um problema para o futuro. O ser humano está acabando com o mundo e as próximas gerações vão se prejudicar. Os meus netos vão se prejudicar. Os meus bisnetos vão se prejudicar. Isso nunca foi verdade, não é? Porque a mudança climática, a crise ambiental, ela já existe, ela já produz efeito há muito tempo. Mas eu acho que nós, daqui a alguns anos, vamos lembrar de 2023 como o ano em que se tornou incontestável que a mudança climática já está acontecendo. Em que qualquer resíduo de autopreservação, de senso comum, de algum instinto que a gente tem de não querer ver o problema acontecendo, caiu por terra. Durante a reunião, foi apresentado um estudo da climatologia para os próximos anos, na cidade de Campinas. Nós conseguimos perceber que Campinas vem passando por uma situação em que as amplitudes térmicas vêm ficando um pouco maiores. Para não ser tão técnico, amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Então eu acredito que todo mundo aqui já comentou em algum momento de algum dia que começou frio e lá 3, 4 horas da tarde extremamente quente. Todo mundo já passou por isso e isso de fato traz uma preocupação, porque eu acredito que todos aqui também já devam ter pego alguma gripe ou resfriado por conta dessa oscilação de temperatura em um curto período de tempo. Então, de fato, quando nós observamos ali a redução das amplitudes entre 8 e 10 graus Celsius, que é a coloração amarela, e o aumento da amplitude entre 14 e 16 graus Celsius, que é a coloração vermelha, nós vemos que existe aí uma remodelagem, um novo desenho das amplitudes térmicas em Campinas. E eu levo em consideração aqui o fato de que estamos falando de uma longa análise de dados, de 89 até o ano passado.
Professora Emília apresentou um estudo sobre a emergência climática. E aí, esses são os últimos relatórios que acabaram de chegar. Olha essa situação que está aqui, por conta de emergência climática, né, do que virou emergência climática, e desse calor que está acontecendo, tem hoje 5 cidades no mundo que vai ficar impossível de viver por conta do calor. A primeira delas é Belém. Tá? E por que é Belém? Por conta desse gráfico aqui embaixo, tá? Esse aqui, ó, esse primeiro aqui de baixo, porque no ano de 2000, Belém teve 50 graus por 50 dias no ano. Em 2050, Belém terá 222 dias. É impossível, num tempo tão curto, a população se adaptar a viver a 52 graus. O vereador Paulo Búfalo destacou a importância dos debates e os próximos passos da frente parlamentar. E aí a programação foi intensa, no sentido de nós podermos assim, fazer a escuta política de quem está discutindo o tema, não só na cidade, mas no país afora, e aqui no estado de São Paulo, e também, né, aprofundar sobre dados alarmantes, como, por exemplo, foram trazidos aqui, dessa questão do aumento da temperatura na cidade, da redução da precipitação, portanto, da umidade, enfim, né? Então, informações que pretendem mobilizar a população para uma mudança de atitude, né? Para que a gente possa, com isso, enfrentar essa realidade tão dura, né? De forma a estarmos mais preparados para isso. Nós vamos fazer aqui uma visita a essa experiência aí, né, do acampamento Marielle Vive, porque eles, numa pequena área que eles denominam mandala, eles estão produzindo alimentos assim para um grande número de famílias, né? Alimentos livres de agrotóxicos, sustentáveis, enfim, estão ali retendo parte da água da chuva, recuperaram 2 nascentes, enfim, então são experiências concretas, né? E também vamos fazer um planejamento com base num estudo apresentado aqui pela professora Emília, que pontuou 5 ou 6 aspectos de questões locais, como diz respeito à mobilidade, à temperatura, à saúde pública, mas que ações, né, da sociedade e dos próprios poderes públicos podem contribuir para reverter e que estão inscritos aí nesses problemas aí das emergências climáticas. Tá certo. Muito obrigada, vereador. Obrigada pela sua participação, pelas explicações e uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde também a todos e todas.